Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Leremos o versículo 1 até o versículo 3. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou pedir para o reverendo Isaías que faça mais uma oração, invocando as bênçãos de Deus, a graça do Senhor sobre as nossas vidas nesse momento de ministração da palavra. Pai amado, nós louvamos o Senhor pela oportunidade que temos, do teu povo que reunido, já adoramos através dos cânticos, das orações, e agora, Senhor, quando a tua palavra foi lida e será feita a exposição da mesma, nós queremos em nome de Jesus que o Senhor esteja colocando na boca do teu servo, de acordo com a orientação do teu Santo e Divino Espírito, tudo aquilo que realmente o Senhor tem às nossas vidas nessa noite, para que o teu servo seja um instrumento de graça e de edificação. As suas palavras que virão aos nossos ouvidos, elas possam verdadeiramente nos proporcionar alegria, crescimento e edificação. Por isso, ó Pai, dá ao teu servo toda a unção nesta oportunidade, para que mesmo esteja literalmente das tuas mãos, sob os cuidados do teu Espírito, assim podendo nos trazer a mensagem de crescimento. Aleluia. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, nas semanas passadas nós já vimos um pouco no credo apostólico sobre a pessoa do Pai. Vimos primeiro que nós cremos em Deus, que é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nós não estamos desamparados, até aqueles que são órfãos como eu, não estamos sozinhos e desamparados. Deus, Ele é o nosso Pai. Ainda que o pai e uma mãe se esqueça do seu filho, como nós vimos no Salmo 27, o Senhor, contudo, não se esquecerá de nós. Depois, nós vimos, primeiro que Deus é nosso Pai, depois, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Vimos no Salmo 139, que Deus, Ele é onipotente, Deus, Ele é onisciente, Deus, Ele é onipresente. E diante disso, dessa grandeza de Deus, ficamos maravilhados. Diante disso, pedimos para Deus sondar o nosso coração e pedimos para Deus nos guiar na caminhada de santidade. E dando sequência a um credo apostólico, símbolo de nossa fé, um dos pilares aí que condensam aquilo que a gente acredita na Escritura, fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então hoje vamos ver sobre o nosso Pai, o nosso Deus, que é Criador. Irmãos, isso é muito interessante porque as crianças desde pequenos estão aprendendo muitas vezes na escola, e aqui não sou anti-escola, tá? Eu estou dizendo que é realmente que elas estão aprendendo lá, de que o ser humano, o universo, o mundo é fruto do nada, o nada o fez, o nada o sustenta e para o nada irá. Acredita, assim, é ensinado para as crianças que uma grande explosão, ou como dizem os cientistas, melhor, uma grande expansão, formou as estrelas, formou as galáxias, os planetas, os sistemas, os cometas. Quem estava vivo aqui na década de 80 e 86 acompanhou a passagem do cometa Halley. É difícil eu ver as imagens da época, porque eu não estava vivo na época, e achar que aquilo é fruto do nada e do acaso. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, é isso que os filhos, que as crianças estão aprendendo nas escolas. Mas nós não estamos rendidos ao secularismo social. Nós cremos
que Deus é o Criador de todas as coisas. O ar que respiramos, a água que bebemos, o sol que, apesar de quente muitas vezes, nos fornece vitamina D para a gente ficar saudável, a habilidade que Deus deu ao homem de fazer coisas, tudo isso, irmãos, é dádiva de Deus. Deus é o Criador. Deus é aquele que tudo faz, de maneira primária ou de maneira secundária. Nós vemos que Deus fez as árvores, Deus fez as campinas, Deus fez os mares, mas de maneira secundária, Deus fez o banco que você está sentado, porque o homem só pode fazer isso ao qual você está agora se aconchegando, porque existe uma árvore, que inclusive é a matéria-prima mais rara do universo. Até o momento, só a Terra tem árvore, que foi descoberta. Então, irmãos, Deus tudo fez para a sua glória, como cantamos, Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas eu quero aqui trazer para os irmãos, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, algumas verdades, alguns apontamentos para as nossas vidas, algumas lições deste Deus, que é o Criador, deste Deus que tudo fez. Primeira lição, irmãos, primeiro apontamento que esse texto nos traz, é que Deus, o nosso Pai, Ele é o Criador, com certeza, mas a obra da criação também é uma obra trinitária. A Trindade, a Santíssima Trindade está presente na obra também da criação. Observa comigo mais uma vez os versículos 2 e versículo 3, aqui de Gênesis capítulo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos Deus criando todas as coisas no início. Deus o Pai, tudo fazendo para a sua glória. Mas nós vemos também o Espírito Santo, o quê? Pairando sobre as águas. É interessante, no original a palavra pairar é a palavra hakaf, significa relaxar sobre as águas, ou também vibrar sobre as águas. É a ideia de que o Espírito Santo, de alguma forma, estava vibrando a criação, dando forma à criação, tudo fazendo para as coisas se acertarem. Ou seja, a voz de comando veio de Deus, mas o Espírito estava como que moldando a criação. O Espírito também fez parte do ato criativo de Deus Pai. E aí você pode pensar, mas e Jesus, onde entra esse negócio? Você falou da Trindade, que a Trindade está presente na criação, mas e Jesus? Eu quero pedir para algum irmão abrir aí em Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 17, que encontre e leia, por favor, em voz bem alta, Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 17. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 17. Isso. Então, o que o texto de Colossenses está dizendo para a gente? Que Deus foi a voz de ação, o Espírito paira sobre as águas, mas Jesus é o mediador até da criação. Jesus não apenas media e intercede a gente diante de Deus, Ele também mediou a própria criação, de maneira que através de Jesus, todas as coisas foram feitas. Ou seja, queridos, a Trindade, ela está presente na criação. Por isso que a palavra haja, que é dito aí, é a palavra hayar, que significa uma palavra criadora, uma palavra que dá sentido, uma palavra que dá forma. Portanto, toda a divindade, Deus na sua essência completa, participou do ato criativo do mundo e do universo. Então a primeira coisa que a gente observa é isso, que Deus, Ele é Deus Pai, é o Criador, mas a obra também é
trinitária, como nós vimos no texto. Mas em segundo lugar, o texto nos fala que tudo que Deus fez é o quê? Muito bom. Mas Diego, por que está ruim? Por causa do pecado. Adão e Eva pecou e a gente também peca. Mas tudo que Deus fez é o quê? Muito bom. E nós vemos que tudo que Deus fez é muito bom, primeiro porque no final de cada dia, sempre é dito que Deus viu aquilo que fez e viu que era muito bom. Viu que era tudo maravilhoso. Mas também porque nós observamos, irmãos, uma ordem no ato criativo de Deus. Uma coisa organizada, não foi simplesmente uma explosão que aconteceu e as poeiras se juntaram e de repente formou os planetas. Não, Deus fez tudo perfeitamente. E a maneira que nós vemos tudo sendo feito perfeitamente é a forma como os versículos se entrelaçam aqui no texto. Aqui no texto, algo que na teologia nós chamamos de quiasmo ou quiasma. O que significa isso? Imagine agora você indo fazer almoço e cortando uma cebola no meio. Você vê que a cebola tem as camadas, certo? Aquelas rodinhas que vão soltando aquelas camadas. O quiasmo é uma espécie de argumento circular, onde esses argumentos se entrelaçam, levando, afunilando até um núcleo, um assunto principal. Então nós vemos aqui no texto essa estrutura, quando, por exemplo, o primeiro dia se encaixa perfeitamente na descrição com o quarto dia, o segundo dia com o quinto dia e o terceiro dia com o sexto dia. Olhe, por exemplo, aí no dia 1, que Deus disse, haja luz e houve luz, certo? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então Deus separou luz e Deus separou trevas. Mas agora olha comigo aí no quarto dia, versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então no primeiro dia Deus fez a separação, a luz, a separação entre noite e dia. Lá no quarto dia ele cria o sol, a lua e as estrelas. Olha agora o segundo dia no versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então agora a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus faz separação entre o firmamento, as águas de cima, que na cultura judaica em cima é tudo água e é mesmo, por isso tem nuvem, e as águas de baixo. Fez essa separação, ou seja, fez céus e separou os céus da parte de baixo da terra. Quando a gente vai no dia 5, nós vemos que Deus cria os animais para povoarem as águas e os céus. Então perceba, o dia 1 está linkando com o dia 4, o dia 2 linkando com o dia 5. E agora o dia 3 vai ter uma ligação perfeita com o dia 6. Porque diz também, no versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo do céu no só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Então agora Deus faz o quê? A porção seca, a terra. Ora lá no dia 6, versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. No sexto dia também Deus fez o ser humano. Então percebam como os dias vão se entrelaçando, dia 1 com o dia 4, dia 2 com o dia 5, dia 3 com o dia 6, e o centro do argumento é o sétimo dia. Diz assim pra gente, capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.
Claro que Deus não se cansa, Deus não se fatiga. O livro de Isaías nos fala isso. No entanto, descansar aqui diz respeito a Deus contemplar, olhar a sua obra e se deleitar da sua obra. Ou seja, os dias se entrelaçam para ter como centro Deus olhando a obra dele e Deus sendo glorificado na sua obra. Então, quando nós observamos como que o argumento é entrelaçado, como que Deus inspirou Moisés para se escrever, irmãos, nós vemos que a obra de Deus ela é boa. Deus não faz coisa ruim. Aí você se pergunta, por que eu sou feio? Por causa do pecado. Por que eu tenho dor nas costas? Por causa do pecado. Por que eu tenho colesterol alto? Por causa do pecado da gula, às vezes também. Aleluia. É verdade. Porque eu tenho diabetes, às vezes porque o médico falou, não come isso de açúcar. Dá nada não. Aí chegou numa época da vida que deu diabetes. Pronto. Mas isso é fruto do quê? Do pecado, irmãos. Porque tudo que Deus fez é bom. Deus fez tudo maravilhoso. Deus não faz coisas imperfeitas. Foi o pecado que manchou assim a criação de Deus. Então, em segundo lugar, Deus fez tudo muito bom. Mas em terceiro lugar, nós observamos o versículo 26 até o versículo 31. Eu não vou ler, apenas citar aqui. E nesses versículos Deus faz o ser humano, Deus faz o homem. E nós observamos no texto que Deus fez o homem para o homem governar sobre a criação. Para o homem governar sobre as coisas que Deus tinha feito. Entenda que governar como administrar, como cuidar. Portanto, querido, a terceira lição que nós podemos observar nesse texto é que o homem, o ser humano, foi posto para administrar a criação. Se as coisas de Deus são boas, quem é o responsável, quem era o responsável por manter as coisas boas? Nós, os seres humanos. Isso já desmente uma série de coisas, irmãos. Por exemplo, de que a gente não tem que cuidar da criação de Deus, que a gente não tem que cuidar das coisas de Deus. Isso diz respeito não apenas à natureza, às coisas que nós vemos criadas, mas a nós mesmos. Já parou para pensar que muitas vezes no meio evangélico há um gnosticismo disfarçado? Lembra quando nós estudamos aqui sobre as igrejas do Apocalipse, que nós vimos que o gnosticismo era um pensamento herético que ensinava que a matéria era ruim e que apenas a parte espiritual era boa. Muitas vezes no meio protestante, evangélico, nós temos esse erro de achar que é só o espiritual que conta, o restante tanto faz. Então, quando tem uma festa da igreja, a gente nem se preocupa com a nossa saúde, né? Aqui eu falo, voltando para mim também. Deus, essa semana, irmãos, puxou a minha orelha. Eu estava lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e lá nos diz que no dia do Senhor tem que estar irrepreensível, espírito, alma e corpo. A intenção de Paulo ali não é fazer uma tricotomia ou algo desse tipo, mas é mostrar que todas as áreas da nossa vida precisam estar santas. O espiritual, o pneuma, a psique, porque a alma ali é psique, no original, e também o soma, o corpo. Isso também é santidade, irmãos. Então significa que se você ora, jejua muito, mas você come 3 pratos na hora do almoço, você está em pecado. Gula. Isso também é pecado. Porque nós somos criação de Deus, imagem e semelhante de Deus. Então cuidar daquilo que Deus fez e cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, irmãos, também é algo que Deus colocou como nossa responsabilidade. Deus colocou como nossa responsabilidade. Deus deu ao ser humano esse dever de cuidar da criação dele, que é uma excelente criação. Mas porque muitas vezes, irmãos, nós de maneira pecaminosa destruímos aquilo que Deus faz. Nós não devemos ser serventes da natureza como se ela fosse a mãe natureza, essas bobeiras. Não, isso é pecaminoso também. Mas destruir aquilo que Deus fez, queridos, é também pecado. A Bíblia nos fala que no final dos tempos, Apocalipse fala isso, que Deus vai destruir aqueles que destruíram a terra. Ou seja, nós temos que cuidar, sim, da criação de Deus. Isso diz respeito à natureza, mas também às nossas vidas e ao nosso irmão que é imagem semelhante de Deus. O cuidado é uma responsabilidade dada ao homem. Mas em quarto lugar, irmãos, mais uma vez, o capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Em 4º lugar, irmãos, Deus fez tudo para o seu louvor, para o seu culto. Isso aqui é muito importante e muito interessante. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem foi Moisés? Libertador do povo de Israel, tirando o povo, sendo instrumento para o povo sair do Egito e ir até a terra prometida. Então Deus inspirou Moisés para escrever dessa forma, com essa estrutura, justamente para ensinar algo ao povo de Deus. O centro do argumento aqui, o ponto central do quiasmo que eu expliquei para vocês, é o 7º dia. Isso não é por acaso. É Deus ensinando ao povo: toda a criação que eu fiz converge para a minha glória. O centro da criação é o meu poder. Foi aquilo que eu fiz. Deus se deleitou na sua criação. Portanto, irmãos, tudo que nós fazemos, toda a criação de Deus, é para louvor e glória dele, para culto. É para cultuar. Deus estava ensinando ao povo que ele é o Criador, mas ele é o Criador que deve ser glorificado. Isso significa que quando a gente está diante da criação de Deus, da beleza de Deus, a gente tem que dizer um glória a Deus. Uma vez eu estava, eu e mais alguns irmãos da igreja que estávamos numa palestra sobre sexualidade, e foi falado uma coisa interessante, que quando a gente vê uma pessoa bonita, não tem problema achar a pessoa bonita, não pode pecar, né? Mas aí a palestrante falou: você tem que dar um glória a Deus, porque foi Deus que fez. Aí o irmão falou lá do meio assim: e se a pessoa for feia? A irmã fala: aí você fala misericórdia. Então eu olho aqui para os irmãos e falo glória a Deus, mas também tem que dizer alguns misericórdias, não é verdade? Mas queridos, o que eu quero dizer com isso? Que a beleza da criação é para a glória de Deus, é para apontar, né? Por isso que o Salmo 19 fala: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós temos que olhar para a beleza e glorificar o nome do Senhor. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto um pouco sufocado na cidade. Nosso bairro nem tanto, porque nosso bairro, cada quintal tem uma árvore, né? Mas às vezes eu olho para alguns lugares, é cimento aqui, é lajota ali, é isso, aquilo, outro, e eu fico um pouco agoniado. Cadê a beleza? Cadê a criação? Cadê? Irmãos, a beleza daquilo que Deus fez glorifica o nome dele. Quando a gente olha para as coisas grandes de Deus, nós temos que nos alegrar, cultuar e glorificar ao nome dele, porque foi para isso que ele fez todas as coisas, para o louvor da sua glória. Foi para isso que ele fez o ser humano, para o louvor da sua glória. Portanto, que em todas as coisas possamos glorificar ao nome do Senhor. Mas em quinto e último lugar, diante de tudo que nós vimos aqui, diante de Deus desfrutando da sua obra no 7º dia, nós também devemos desfrutar e contemplar Deus pela sua criação e glorificá-lo. Irmãos, como diz o nosso catecismo, do início do mundo até Jesus, a sua ressurreição, o 7º dia foi o dia separado para a guarda. Desde a ressurreição de Jesus até agora, é o domingo, dia do Senhor. Deus separou um dia a cada 7 para você desfrutar da beleza dele. Se você está desenfreado de segunda a segunda, domingo a domingo, sem parar, você está em pecado. Até o computador você desliga, porque senão ele vai estragar mais rápido. Mas muitas vezes a gente não quer desligar. Irmãos, nós temos que olhar a beleza das coisas de Deus e aprender a contemplar. Nós perdemos a arte da contemplação. Contemplação é você ter hora de olhar assim uma árvore, um passarinho cantando uma árvore, parece uma coisa boba, vai ser saúde para você, e olhar e falar: que maravilha, que beleza. A gente perdeu o encanto das coisas. Irmãos, mas isso é saúde para a nossa alma, isso é glória de Deus, isso é louvor do nome de Deus. Nós também temos que desfrutar daquilo que Deus nos deu.
Se Deus deu o domingo, o dia do Senhor, para você desfrutar, descansar, cultuar e louvar o nome dEle, faça isso. Nós sabemos que há algumas exceções, nós sabemos disso, questão de alguns trabalhos que são realmente excepcionais, né, nesse sentido. Mas se não é o seu caso, desacelera um pouco no domingo. Desacelera um pouco. Larga um pouco o celular. Larga um pouco o TikTok, que é uma praga na sua vida. Larga um pouco isso. Larga um pouco o Reels, Instagram. Deita na cama assim, de cara para cima, olha o teto assim. Pense em nada. Eu sei que não é impossível pensar em nada, né? Mas desacelera um pouco. Desfruta do dia. Desfruta das coisas simples da vida. Irmãos, nós fomos acostumados na atual geração apenas gostarmos do extraordinário, mas Deus tem a sua beleza e a sua glória no ordinário e no comum. Sabe, você sentar no horário de almoço com a sua família e você almoçar com a sua família, você vai perceber que com o tempo você vai notar mais coisas. Você vai notar quando alguém estiver mais alegre, quando alguém estiver um pouco mais triste, você vai saborear melhor o gosto da comida. Quando você for tomar banho com a água cair no seu corpo, você vai sentir mais a água no seu corpo. De preferência no clima atual, que seja morno. Mas você vai sentir mais a água no seu corpo. A gente apura as coisas, quando a gente desacelera um pouco, quando a gente se desintoxica. Talvez você não está vendo a beleza da sua esposa, porque você está vendo demais outras mulheres, sabe? Na internet, é rios o tempo inteiro, aí é maquiagem diferente, é um corpo diferente daqui a colar. Comece a olhar a beleza que está diante de você. Talvez você não vê a beleza da sua família. Sabe por quê, querido? Porque você está vendo demais a família dos outros na internet. Então abra a mão um pouco, desacelera um pouco, desfrute da criação de Deus. Deus é o Criador, irmãos. E a Bíblia fala que Ele fez a terra para ser habitada. Então Ele preparou todo o cenário, preparou todo o ambiente para depois fazer o homem. O homem foi o último a ser criado. Se Deus criou, irmãos, para a gente viver, viva em santidade, mas desfrute daquilo que Deus fez, para a glória e louvor do nome dEle. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite e falar: Senhor, eu vou reduzir, eu vou parar de ficar olhando tanto celular. Põe um alarme no seu celular aí, ó. 20 minutos por dia só. Deu 20 minutos, ele alarme. Desperta, você larga um pouco a internet. Desacelera um pouco. Você vai ver como que você vai até cultuar melhor. Porque nós estamos acelerados. A gente está aqui, talvez você está aqui nessa noite, e a sua mente está lá em outra coisa, longe. Porque a gente está acelerado demais. Fique de pé no seu lugar. Vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. De olhos fechados nesse momento, pense um pouco, traga à memória lugares que você foi, paisagens que você viu, e glorifica o nome de Deus aí agora, porque Deus fez essas coisas maravilhosas para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Faça uma aliança com o Senhor agora, um compromisso com Deus. Deus, eu quero desfrutar mais do Senhor, quero desfrutar mais de Ti, Deus, porque, irmãos, muitas vezes nós não desfrutamos de Deus, porque nós não vemos em Deus a beleza de que realmente Ele é e Ele tem. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e engrandecer o nome do Senhor, e por isso nós estamos aqui nessa noite, para engrandecer ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Nós cantamos, ó Deus, nós lemos textos, nós oramos, e agora nós ouvimos a palavra do Senhor ao nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a glorificá-lo, porque tudo que o Senhor fez é para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração, e nós queremos ser homens e mulheres que adorem o seu nome. Nos molde a sua vontade, nos molde a seu querer, ó Deus. Perdoa nossas falhas, nossos erros, de muitas vezes valorizarmos mais coisas passageiras e transitórias e não coisas que vêm do alto do Senhor. Sim, Deus, nos faça olhar para Ti e nos deleitar em tudo aquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor fez. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.